todo mundo. Hoje vamos continuar falando com o modelo de regressão e previsão. Na verdade, com o modelo de previsão, né? Que faremos até o final do período. Mas hoje vamos falar de um tópico um pouquinho diferente. Na aula passada a gente viu alguns métodos simples, né, para fazer previsão, né? Como a média, por exemplo, a última observação, repetir o período sazonal, né, drift. A gente viu métodos básicos. Tá? E hoje a gente vai discutir um tema interessante que é diagnóstico e avaliação do modelo. Né? Eu falei, qualquer coisa pode ser na previsão. Né? Por exemplo, você pode dar uma previsão, né? Você pega uma moeda, o cara e coroa, cai cara, você fala, o preço da Petrobras amanhã vai subir. Cai coroa, você fala, cai. Isso é uma previsão, né? Agora, é boa ou não? Né? A gente tem que avaliar se as previsões são boas. Né? Então a gente vai aprender a fazer isso. Tá? Por quê? Porque todos os modelos que a gente for aprendendo no futuro, né, e mesmo quem gostar muito da área e querer estudar mais a profundidade, né, você vai precisar avaliar teu modelo. Preste muita atenção nessa parte da avaliação de modelo e tudo mais, porque não todas as pessoas sabem fazer isso, né? Principalmente numa perspectiva de séries temporais. Então, o que acontece? Né? Que muitos modelos ruins acabam rodando por aí no mercado, né? As pessoas acabam utilizando um modelo que não são tão bons. Não vamos chamar ruins, vai. Não são tão bons, né? Que poderiam ser melhores. Né? Então a gente tem que ter um olhar crítico para alguns modelos. E mesmo porque eu espero que todo mundo de vocês seja rico, né? Quando a empresa estiver bombando, você vai fazer um modelo, vai querer algum cara para fazer um modelo para vocês, né? E logicamente que vocês vão querer ver se o modelo é bom, né? Vamos ver isso aí. Tá? Então, como acabou a aula anterior? A aula anterior acabou, né, fazendo umas diferenças entre o que é previsão, valor estimado, resíduos e resíduos de inovação. Né? E para quem perdeu, né, lembrando só que previsão, né, a gente pega a informação disponível do ponto T, né, no seu conjunto de dados só tem T observações, né, e com isso a gente faz previsão para T mais um, T mais dois, T mais três, né, e assim para frente. Né? Esse é o valor estimado. Né? A gente vai falar uma coisa daquilo que a gente não vê, né? Que está fora da nossa amostra. Da previsão que disse. Já o valor estimado é o quê? A gente vai ter o número de observações T maiúsculo, né? A gente vai considerar como se fosse, né? Fazer a previsão passando por o tempo Tzinho, né? Dado T menos 1. Só que, na verdade, isso daí não é uma previsão, porque talvez os parâmetros estimados eles foram calculados utilizando até o T maiúsculo. Né? Então, isso daí nem é uma previsão, né? Porque previsão é uma ideia de prever, né? De adiantar, né? Ver o que está rolando lá no futuro. Né? Então, o valor estimado é quando a gente faz isso daí. Né? A gente estima os parâmetros com todas as observações, né? E depois a gente começa a ver a dinâmica, né? Colocando, substituindo esses parâmetros aí pelos valores estimados. Isso daí é uma estimação. O que seria o Y chapéu, né? Lá no modelo de regressão. Né? Os resíduos, você já sabe, né? Que é a diferença entre o valor observado, né? E o valor estimado. Né? Então a gente sempre vai ter isso. E os resíduos de inovação, né? Que talvez seja um termo novo. É basicamente, né? Que vamos supor, que os dados estão na escala preço. Mas você não vai modelar preço, você vai modelar log de preço. Né? Essa diferença de log de preço menos o valor estimado do log de preço, esse daí é o resíduo de inovação. Tá? Então, são os 4 tipos de informações que a gente vai estar interessado. Né? E é através desses resíduos de inovação, né, que a gente vai avaliar e ver se nosso modelo ele é minimamente aceitável. Né? É, se ele captura a dinâmica dos nossos dados e tudo mais. Tá? Então vamos começar falando por diagnóstico do modelo. Quando a gente fala de diagnóstico do modelo, a gente no fundo quer saber quanto da dinâmica dos dados, tá, que fora dentro da amostra, foi capturada pelo modelo. O que a gente gostaria?
que nosso modelo ele capture bem a dinâmica dos dados, né? Que ele entenda como que os dados eles estão se movimentando ao longo do tempo, né? Isso que a gente gostaria, mas não é isso que sempre acontece, tá? Então, por exemplo, né, assim como o médico, né, por exemplo, ele vê teu raio-x, né, algum exame que você faça, né, e ele é capaz de dar um diagnóstico, né, sobre se você tem alguma doença ou não, né, a gente vai pegar nossos resíduos de inovação, tá? E através de alguma análise que a gente vai fazer neles, né, que a gente vai fazer um diagnóstico para falar se nosso modelo é minimamente bom. É, então, o que a gente quer, no geral, com os nossos resíduos de inovação? Tá? O que a gente quer é muito parecido, tá? Na verdade, eu acho que quase a mesma coisa, que aquilo que a gente quer dos nossos resíduos, né? No caso de regressão, né? A gente quer que os nossos resíduos eles sejam não correlacionados, né? Por quê? Porque se os resíduos forem correlacionados, isso significa que, por exemplo, a observação de ontem, né, ajuda a explicar a observação de hoje. Né? Quer dizer que nosso modelo não capturou toda a dinâmica que tinha nos dados. Né? Sobre uma coisa que poderia se explicar melhor. Né? Se a gente tivesse outro modelo, talvez. Tá? Então, para verificar isso, né, a gente pode fazer alguns gráficos. Né? Podemos utilizar a função de autocorrelação, que a gente falou um pouquinho na aula passada. A gente vai ver de novo. E tem alguns testes que são conhecidos como testes de Portmanteau, falar em francês, tá? Não sei como que fala, se alguém saber francês aí pode falar. Mas basicamente essa palavrinha aí, Portmanteau, o que for, a tradução dele é como dizer uma malinha, né? Uma mala, né? É, onde você guarda as suas coisas, né? Então esses testes de Portmanteau dão uma ideia de você vai ter várias coisinhas que você guardou, né? E vai olhar para eles e vai tomar uma decisão, tá? E o que queremos também? Que esses resíduos de inovação eles tenham média zero, tá? Se a média não for zero, significa que a previsão, né, eles serão viesadas, né? Ou sempre vai dar muito para cima, né, ou muito para baixo. A gente não quer isso, né? A gente quer que, às vezes você pode jogar para mais, para menos, né? Mas na média você tá indo certo, né? Mas já pensou você sempre chutar para mais, sempre chutar para menos, né? Isso daí não é bom, tá? Então, para verificar isso, é mais simples, né? Você faz um histograma, né? E ver se os dados se distribuem, né, em torno do zero ou não. Ou também pode fazer um gráfico de sequência de série temporal, né, plota os resíduos, né, e ver se eles, o comportamento deles, né, ele está ou não em torno do zero, tá? E... Então, todo modelo que ele não satisfaz essas características, tá? Se ele não correlacionado se ter média zero, tá? Ele pode e de fato deve ser melhorado. Tá? Isso não significa que, por exemplo, se o nosso modelo eles passam por essas duas condições, que o modelo não pode ser melhorado. Eles podem passar pelas condições, tá? De um modelo minimamente aceitável, mas a gente pode fazer melhor. Eu costumo falar que a gente sempre pode criar um modelo melhor. Tá? Mas a gente sempre tem que escolher quando parar, né? Por exemplo, na pesquisa, na área de pesquisa, o que a gente faz? Né? A gente fica propondo métodos novos, tá? Para resolver problemas antigos, por exemplo, né? Melhorando outros métodos, né? Isso a gente sempre pode explorar um pouquinho mais os dados, né? Geralmente a gente faz isso no trabalho de 1 ano, 2 anos, né? Nas empresas, você não tem tempo para gastar 2 anos criando um modelo novo, né? Você vai criar um modelo existente, né? E tem muitos modelos existentes, né? E talvez na empresa a pessoa nem vai te esperar 1 mês, 2 meses para você propor alguma coisa. Mas, por exemplo, o que você pode fazer é tentar entregar
para teu gerente, para teu gestor, né? Um modelo, pelo menos, que seja minimamente aceitável, né? E depois você pode ir atrás de melhorar o modelo, né? Mas a gente pode começar com um modelo simples, né? Que funcione mais ou menos bem, minimamente aceitável, né? Mas que eventualmente ele pode ser melhorado, tá? Então, vamos trabalhar aí um pouquinho de novo com os dados de temperatura, né? Que vocês já brincaram um pouco com eles, tá? Então, o que a gente sempre faz é o quê, né? Primeiro importamos os dados, né? E carregar os pacotes necessários que eu vou utilizar, a gente carrega os dados, né? E se eles não estão num formato de série temporal, né? Como é nesse caso aqui, a gente passa para um formato de série temporal, né? Aqui coloquei ver a aula anterior porque a gente já fez isso na aula anterior, né? E todo mundo ia entender o que é isso aqui, né? Eu pego o conjunto de dados que eu acabei de importar, né? Que está aqui. E então eu vou transformar a variável A no mês, né? Que já tinha, né? Só que vou pedir para ela que o R entenda esse ano mês, né? Que na verdade, vocês devem se lembrar que a princípio o R entende ele como se fossem palavras, simplesmente um texto, né? Para que entenda ele como dados mensais, né? Depois eu vou selecionar as variáveis que eu quero. No caso, eu vou selecionar ano mês, né? Que vai ser meu que é quem manda como que qual que é a cronologia dos dados, né? E a variável de interesse que é a temperatura média. E depois que eu tenho isso e passo tudo isso para um formato de série temporal, falou que meu índice temporal, né, é o ano mês, tá? Então, ao fazer isso, eu garanto que, vamos supor que por acaso, tá? Geralmente os dados de série temporal, eles sempre vêm numa estrutura temporal. Mas vamos supor que por acaso a gente não tem isso, tá? Sei lá, a gente passou tudo bagunçado. Na hora de passar para o index, né? O R vai saber, quando fazer alguma análise, né? Que tem que seguir esse index temporal, né? Na hora de fazer alguma coisa, tá? E... Opa, eu já aqui. Eu vou deletar aqui que eu não tinha feito nada. Eu vou deletar tudo aqui porque tem outras variáveis aqui, então eu vou apagar. Pronto, tá? Então carregou meus dados, tá? Vou fazer clique aqui, tenho várias informações. Mas é importante só dar uma olhada. Lembrando que isso deve ser um glimpse. Lajeado.rs. A no mês aparece em formato month, né, de mês. E DBL, que é o dobro, que é o número inteiro, né, um número com caixas decimais. Né? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Tem uma função, tá, que chama GG, tracinho embaixo, TS Residuals, que é desse pacote aqui. Tá? Vocês não precisam se preocupar por esse pacote, porque quando vocês carregam no pacote FPP3, ele já vem embutido já. Tá? Só que essa função é a função que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico. Por quê? Porque ele nos vai fornecer os gráficos que a gente precisa. Ou seja, o gráfico de sequência, o gráfico da função de correlação e o histograma. Tá? Então, vamos ajustar, né? Ajustando, treinando o modelo, né? E a gente ajusta o modelo aqui, né? No caso, vou pegar um naive estacional, né? Como meus dados são mensais, são temperatura, geralmente, né? A gente sabe que a temperatura se repete de 12 em 12 meses. Né? Então, falo aqui que é 12. Depois tem o meu modelo estimado, né? Faço a previsão 12 passos à frente e faço o meu gráfico. Né? E só. Fit type forecast h igual a 12 autoplot e acho que lajeado, né? Deixa eu ver aqui mais direito. Isso, lajeado mesmo. Lajeado RS. Tá. Opa. Também se não for do modelo não funciona. Né?
Então, beleza, né? A gente tem a previsão aqui, bonitinha, né? Se eu quisesse tirar isso aqui, coloco o level igual a null, né? Ele vai tirar as bandas, vai ficar só a linha do meio, né? Mas esse é um modelo, né? Esse modelo aí para prever. Será que esse modelo está pegando a dinâmica dos dados? A gente não sabe ainda. Então, bom. Quando a gente quer fazer diagnóstico, o que faz? Né? Como o diagnóstico ele é feito com os dados dentro da amostra, não é feito com a previsão, né? É feito com os dados dentro da amostra, a gente pega nosso objeto, no caso fit, que a gente ajustou o modelo, né? Faz um pipe e pede para ele fazer essa função ggts residuals, né? E vai nos dar esses três gráficos que a gente tem aqui. Né? Só rodar aqui e depois eu explico com calma. O que a gente vê nesse gráfico? Primeiro, aqui, ó, aqui está o número zero, né? O que quer dizer, né? Mais ou menos parece que tem pontos acima de zero, abaixo de zero, né? Então, se você traçar imaginariamente da tua cabeça qual será a média, né? Parece que está perto de zero, né? E para tirar dúvida, naquele histograma, né? Você vê que esse histograma, de fato, a maior parte dos pontos está concentrada no zero, né? E a distribuição é praticamente simétrica. Né? Aqui falhou um pouquinho, mas tá bom. E a função de autocorrelação aqui, da esquerda, né? O que a gente gostaria? Que todo mundo esteja dentro das bandas. Né? Mas o que aconteceu aqui? Ó? O primeiro, ele está um pouquinho fora da banda, então a gente já começa a duvidar. Né? Mas o mais preocupante, talvez não é o primeiro, é esse cara aqui no ponto 12, né? Que ele também está fora da banda. Né? Então parece que esse modelo ele não é muito bom, não. Tá? Porque tiveram os resíduos, né? Tem coisa que poderia ser explorada ainda mais. Né? Embora o gráfico da previsão ele ficou bonito, né? Porque, assim, ele ficou bonito, né? Você faz, nossa, faz muito sentido isso. Tá? Esse modelo tão simples que a gente calculou, ele, como passou das bandas, tá? Ele não é muito bom. Tá? Lembrando que, geralmente, a gente se preocupa se ele está fora nas primeiras bandas. Né? O que aconteceu? Só que, dados de séries temporais, outra coisa que você tem que se atentar, né? É que se ele sai das bandas no período sazonal, né? Como a temperatura é no período que se repete 12 meses, né? Não é coincidência que ele saiu da banda aqui no ponto 12, tá? Porque de fato parece que ele não capturou, né? Por exemplo, eles esperaram que a temperatura de janeiro desse ano, né, seja mais ou menos parecida, né, com a temperatura de janeiro do ano passado, né? Então, e que a gente tenha um modelo que relacione isso, né? Tanto que aquilo que sobrar seja aleatório, né? Mas o que sobrou não foi aleatório, né? Ele ainda está entendendo que aquilo que sobrou, né, por exemplo, a temperatura de janeiro desse ano, né, tem alguma relação com a temperatura de janeiro do ano passado, né, nesses tempos. Né? Mas a gente deveria ter deletado isso, né? Nosso modelo deveria ter sido bom o suficiente para que sobrar, né, ser aleatório, e não foi. Né? Então o modelo, esse daí, não foi muito bom não, tá? É, Professor, você pode voltar um pouquinho, por favor? claro, Fiquei confuso. eu li aqui, ó, achei que ficou maior. Eu li basicamente esse primeirinho, o cara aqui, saiu da banda. E tem aqui esse cara aqui também um pouquinho, mas o mais preocupante para mim é esse cara aqui, bem grande, né? Com relação bem grande. Eu esperaria que todo mundo esteja dentro das bandas, né? Ou se sair, que sair bem pouquinho, né? Mas não foi o que aconteceu. Então por isso eu falei que o modelo ele não é minimamente Isso aceitável, né? é a correlação dos resíduos, isso? Isso, do resíduo. Tudo aqui é resíduo. Ah, Lembre-se que a tá. função que a função que fez isso
chama GGTS Resíduos, ou seja, ele vai pegar os resíduos e fazer isso. Tá? E aqui também do lado, no gráfico de cima, aparece Innovation Residuals, né? Resíduos de inovação. Né? Professor, Sim, a diga. gente só conseguiu identificar que o modelo não é bom por conta desse gráfico daqui de baixo, Sim, né? sim. Porque em relação aos outros dois está tudo normal. Isso, exatamente. Exatamente. Tá, então a gente vai sempre observar isso pelo comportamento de um ou mais gráficos. Isso, isso. Beleza. Professor, mas como que você interpretou esses outros dois gráficos? Eu Ah, entendi sim, que esse da esquerda não pode passar ali daquele limitezinho tracejado, né? sim. Aí, o gráfico de cima, por exemplo, dá para ver que. Deixa eu ver. Peraí, aqui acho que consigo fazer uma linha. Essa linha aqui que eu vou tracejar é mais ou menos o zero, tá? Tá. Era para ser uma reta, tá? Mas esse daí é o zero. Você observa o quê, né? Que teus pontos eles estão flutuando em torno de zero, né? Às vezes para mais, para menos, né? Mas no geral eles estão ao redor de zero, né? Então, aparentemente a média está no zero, né? E o histograma também, o zero está aqui, ó, né? Então parece que o ponto meio também, né? Está em torno do zero. Né? Então, lembre-se que duas exigências mínimas são média zero e não correlacionados. Então, média zero, ok. Só que não correlacionados não funcionou direito, né? Porque se fosse não correlacionado, deveria estar dentro das bandas. Tá? Ah, show, entendi. Deixa eu te pedir só mais uma coisa. Você Claro, pode mandar para mim o seu código até agora? O meu tá dando algum erro aqui que eu não tô mando conseguindo sim. acompanhar. Pode deixar. Então, beleza. Valeu. Tá? Então, a gente viu que esse modelo, que parecia muito bom, não era tão bom assim. Tá? Então, o que significa em termos práticos? Olha, se o teu modelo não for minimamente bom, é melhor você não usar ele para fazer previsão. Tá? E essa é a conclusão que eu dou. Tudo bem, se não tiver nada, nenhum modelo, né? É... Opa. Faz sentido, né? Mas assim, você não deveria confiar quase nada nesse modelo. Tá? Então, embora a função de correlação, né, que também é conhecida aliás como correlograma, ela nos ajuda a verificar né, se os resíduos são ou não correlacionados, tem vezes que é difícil verificar isso visualmente. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, esse primeiro aqui, ele não parece que passou muito da banda, mas será que a gente, por esse pedacinho, vai falar que é melhor, que o modelo não é bom ou que é bom? A gente vai ficar na dúvida, né? Então, que às vezes graficamente pode ser enganoso, né? Existem alguns testes de hipóteses, né? Para fazer isso, tá? E para isso testaremos um grupo de autocorrelações, né? Em lugar de testar uma por uma, como estamos no gráfico, né? Porque no fundo no gráfico a gente vê, né? Se a primeira barrinha está dentro, está fora. Né? Depois, a segunda barrinha está dentro, está fora, né? Assim para todo mundo. Né? Em lugar de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar né, um grupo de autocorrelações, né? Vamos supor, as 10 primeiras, né? As 12 primeiras, as 15 primeiras, né? Trabalhar com elas e testar, né? Fazer um teste para ver se isso que sobrou, de fato, ele está se comportando de forma aleatória ou não, tá? E o que faremos é testar as K primeiras autocorrelações, tá? Por quê? Pensa comigo, se for aleatório, né? O primeiro tem que ser zero, o segundo zero, o terceiro zero, né? Todo mundo zero. E a soma de todo mundo, a soma dos K primeiros, também deveria ser zero, né? Porque todo mundo é zero, né? Teoricamente, né? Quando a gente observa nosso modelo que sobrou, os caras não são zero, né? Eles são levemente diferentes de zero,
mas a gente espera mesmo assim que seja dentro das bandas, né? Dentro da banda a gente fala assim, isso daí estatisticamente é zero. No fundo estava falando isso, tá? Então, a soma desses caras, tá? Também deveria ser zero. Tá? Então a gente espera, né, que através desses testes, né, a gente vai testar basicamente isso, né? Se a gente vai falar se esse modelo é aleatório, se esses resíduos que sobram são aleatórios ou não, tá? E existem vários testes para fazer isso. A gente vai ver dois dos mais populares, tá? Que é o teste de Box-Pierce, tá? E o teste de Lunch-Box, tá? E... Os testes são parecidos, tá? Um teste é esse aqui que está à esquerda. Você vê que estou somando os quadrados, né, das K primeiras correlações amostrais, né, multiplicado por um T, onde T, o que é o T? T é o número de observações da minha série temporal. Tá? E o teste de Lookbox, ele é uma modificação do anterior, tá? Que estou chamando de T estrela, tá? Mas também é uma função da soma dos quadrados das autocorrelações. O que a gente espera, né? Se for aleatório, a correlação vai ser zero. Né? Ao quadrado continua sendo zero. A soma continua sendo zero. Né? Se fosse um modelo teórico. Né? Mas, como temos um modelo que pegamos só de um pedacinho, que a gente observou a série temporal, essas correlações amostrais não vão ser exatamente zero. Mas a gente espera que sejam bem pequenininhas. Né? Ao quadrado, vão continuar sendo bem pequenininhas. Né? A soma, a gente espera que continue sendo bem pequenininho. E tudo isso a gente vai comparar com uma distribuição Q quadrado, que a gente não tinha visto a distribuição Q quadrado até agora. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, quem que é aqui quadrado, tá? Vou postar aqui. Vou simular os dados aqui. N F sei lá. Esse aqui quadrado depende de um parâmetro que chama grau de liberdade, tá? Eu vou fazer isso de gráfico só para vocês verem qual que é a cara dessa distribuição, tá? Ó, ele aparece aqui, pareceu com o normal, mas ele é um pouco mais para a esquerda, né? Vou colocar aqui um número menor aí para que fique mais fácil. Coloquei 100, 100 grande também. Ó, agora ficou melhor, né? Isso daí tem cara de uma distribuição T, né? Parece, mas não é, tá? É parecida, né? Ela é sempre positiva, né? E vocês vão ter essa forma, né? Dependendo dos graus de liberdade, né? A gente vai ter que no fundo, comparar, né? Se cai na área cinza, por exemplo, se a gente rejeita ou não rejeita H0, né? Lembrar um pouco de estatística. Né? Então, beleza, a gente vai comparar, né? E o que vão ser os graus de liberdade? Né? E K, né? Que a gente escolhe esse K, né? E Q, né? Onde Q é o número de parâmetros estimados no modelo. A gente vai ver mais com calma um pouquinho mais isso, tá? Ele tá aqui. Então, beleza. Professor, se esse K eu escolho, putz, tem infinitas possibilidades. É mesmo, tem infinitas possibilidades. Tá? Geralmente, né, a gente pega esse K igual a 10, né? E se tivermos algum período estacional, pega duas vezes multiplicado pelo período estacional, tá? Isso daí não é uma norma, tá? É uma sugestão, assim, que na prática acaba funcionando bastante bem, tá? Então, por exemplo, a de temperatura, né, que o padrão estacional é de 12 a 12 meses, você pegaria M12 multiplicado por 2,24, né? Pegaria K24 para você ter o teste. Tá? E qual que é a regra, né? Bom, a gente vai rejeitar H0, né? O valor de Q, né? Ou de Q estrela, né? Dependendo qual teste estamos utilizando, né? Se é maior do que um valor C. Onde quem que é esse C? Esse C vai ser o quantil 1 menos alfa
da distribuição Q quadrado com K menos Q graus de liberdade. Né? Lembrando, né, a gente, se essa for a distribuição, né, porque mesmo assim, essa área aqui vai ser alfa, essa parte branca vai ser 1 menos alfa, né, que tudo tem que ser 1, e esse cara aqui vai ser C, né, que no caso vai ser o quantio 1 menos alfa, né, da distribuição Q quadrado. Tá? Para dar uma lembrada aí, estatística. Você pode fazer isso, né? Mas a gente também viu na parte de inferência, né, que a gente também pode olhar para o p-valor. Né? Quando a gente faz um teste de hipótese, pode fazer essa comparação manual com o quantio, né? Ou pode olhar para o p-valor. Né? Se o p-valor é menor do que o nível de significância, né, alfa, né, então, se for menor, rejeitamos H0. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Né? Geralmente, a maioria de software eles já te dão o p-valor, né? Então é mais fácil do que ficar comparando com o quantio da t. Mais prático também. Tá? Então, lembrando, se a série for um ruído branco, né, que é de fato o que queremos, né, o ruído branco é aleatório, né, queremos que essas correlações sejam próximas de zero, né, e então, né, tanto o valor de Q quanto o valor de Q estrela que sejam pequenos. Né. Valores muito grandes, né, vão nos levar a rejeitar H0. Tá? O que é H0? H0 é que teus resíduos são um ruído branco. Se as somas caras, né, tudo deve ser zero. Né? Eu fiz o gráfico na mão, mas aqui ficou muito mais bonito. Né? Então, segundo a regra 1, rejeitamos, né, se nosso Q, né, o Q estrela cair na área cinza. Né? Ou podemos utilizar o critério do p-valor, tanto faz. Então, beleza. Então, vamos ver como que fazemos isso na prática. Tá? Continuando com os dados da temperatura, né, temos a sazonalidade mensal, né, m igual a 12. Então, nosso K vai ser 2 multiplicado por 12, né, onde esse 12, né, a gente, tudo esse número K, a gente vai colocar no parâmetro da função como lag. Tá? Estou colocando aí em azulzinho para vocês saberem onde eu vou colocar na função. Tá? Então vamos utilizar o modelo S-naive, né? Ou seja, naive sazonal. Tá? E esse modelo naive sazonal, o que ele faz? Lembre-se, ele simplesmente repete o último período sazonal. Ou seja, ele não estima parâmetro nenhum. Ele só repete. Né? Então, como ele não estima parâmetro nenhum, esse número Q, né? Aqui voltando, o que é o Q? Que é o número de parâmetros estimados no modelo. Né? Como nenhum parâmetro é estimado nesse modelo, né, nosso Q é igual a zero. Né? E como passa esse Q na função, vai ter um argumento que chama DOF. Tá? Então, beleza. Esse fit é nosso modelo já com o naive sazonal, esse que a gente tinha estimado aqui. Vou deletar isso aqui. Naive sazonal, né? Então, o que a gente vai fazer com esse modelo ajustado? Né? Vamos pegar as componentes, né, o valor estimado, o resíduo e o resíduo de inovação. Tá? Com esse argumento, vou mostrar aqui para vocês verem. Né? Se eu dou fit, ele vai me dar nada, não vai aparecer nada. Se eu dou um fit augment, ele vai me dar quem? Ele vai me dar o modelo, né? O ano, mês, temperatura, os valores ajustados, que tem um monte de DNA, não se preocupe por isso por enquanto. Tá? Resíduos e resíduos de inovação. Tá? Por que do DNA, professor? Porque ele está estimando os finais. Né? Então, não vai se preocupar com isso, não. Mas, no geral, para qualquer modelo, ele vai te devolver sempre isso aqui. Né? E dependendo do modelo que você utilizar, né? Você vai ter aqui NAs ou não. Né? Geralmente são os primeiros que acontecem.
Mas a gente ia pegar esse I9, né, que são os resíduos de inovação. Então, pegamos os resíduos de inovação, né, temos o modelo, pedimos para ele nos devolver valor estimado, residuais e residuais de inovação, né, e então pedimos para calcular algumas features, algumas características de interesse da nossa série, né, quando são features, que ela vai receber a coluna ponto .9, né, tem uma coluna aqui que chama ponto .9, né, featurement ponto .9, eu vou pegar essa coluna aqui, vou mostrar o que tiver a coluna, né, vou pegar isso aí, vai calcular o teste de Box Pierce, para que valor de K? K, falei aqui que era lag, 24, para que valor de Q? Q, que falei aqui que era DOF igual a 0. Né? Então a gente roda esse código, né? Ele calcula a estatística de Box Pierce BP, né? A estatística 31 e o p-valor. Tá? Você pode concluir alguma coisa pelo p-valor ou pode calcular o ponto de corte, né? da distribuição Q quadrado, né? Com menos alfa e 24 graus de liberdade, no caso. Né? E, por exemplo, como faz? Né? A estatística de teste é maior do que o quantio? Não. Então, como não é, não rejeito. Ou o p-valor é menor do que 0,05? Não. Então, não rejeito H0. Vou copiar isso aqui. Eu não entendi. Espera aí. E aí eu explico. E lembra-se que aquele que o programa botou BP stat, tá? Esse daí quem? Esse daí é nosso Q, tá? Seja na estatística de deixa eu botar aqui, nosso Q, Box Pierce, tá? Então eu vou comparar se esse Q, né, vai cair aqui nessa área cinza, né? E esse carinha aqui, esse ponto de corte aqui, é o Q, na linguagem do R, né? X, que, isso aqui é um S, né? E 1 menos alfa, um K menos Q. Por que K menos Q, professor? Porque aqui eu já tinha explicado que esse cara aí é um K menos Q. Onde K, a gente falou que era 24, né? Era 2 vezes C me vale 12, e Q, no caso, era 0. Professor, o K sempre vai ser 2 vezes M. No caso de que tenha uma série com período estacional, sim. Ah, tá. Então, isso que eu fiz, né? Aqui, basicamente, estou comparando, né, segundo esse critério, né? Esse gráfico. Esse cara aqui é 36. Né? E meu Q, né? 31 caiu por aqui, né? Queria outra coisa, deixa eu ver. Esse cara aqui, eu vou falar assim, que aqui caiu o Q. Então, nosso Q, ele não é maior, ele não caiu na área cinza, né? Então, rejeitamos H0. Tá? Então, esse daí é uma regra de divisão. Mas também aprendimos... Desculpa aí, pode falar. Professor, e o H0 é o quê? Nesse caso, no seu H0, tá? Resíduos são ruído branco. E o que significa ruído branco em séries temporais? Aleatório.
Aleatório, né? Ah, então a gente rejeitou isso, quer dizer que não tá bom, né, o modelo. Exatamente, que não tá bom. Tá? Entendi. E aí, ali naquele QX, que vai ser sempre um menos alfa, e ali do lado vai vir o M, Isso, dois aqui, m esse aqui vai ser sempre K menos Q. Né? Só que nesse caso, K foi 24, né? E Q foi zero. Por que zero? Porque esse modelo ele não estima nenhum parâmetro. Tá? Mas depois eu vou ver como saber isso com uma função também. Quem que é Q. Tá? Professor, esse K, nossa, eu tô bem confuso aqui com essa matéria. Esse K, ele é o período de tempo que eu tô vendo? Esse K, ó, Porque ali eu tô vendo que tem essa sazonalidade mensal, e ele tá considerando um ano, né? 12 meses ali. isso, como é temperatura, né? E o período sazonal é de 12 em 12 meses, esse K, a sugestão, não é uma regra, sugestão é que seja 2 vezes por M. Como M é 12, pegando 2 vezes 12, é 24. Só Tá, por isso. beleza. Tá? Show, valeu. Então, podia fazer isso, né? Outro critério é pegar p-valor, né? Como p-valor, ele não é menor do que 0,0. Não é menor. Ah, desculpa, peraí, foi mal. Eu falei besteira aqui. Até eu fico confuso. Aqui não rejeitamos. Aqui não rejeitamos, porque para rejeitar tem que cair na área cinza, né? Tem que Então, ser uma professor, regra. então, eu não entendi isso ainda. Como que você identificou isso de rejeitão ou não rejeitamos nesse caso? E... Ah, tá. Vamos voltar. A regra qual que é? Rejeitamos se Q cair na área cinza. Tá? Ou seja, e lembrando que esse ponto aqui que começa o Q é calculado através dessa forma, né? Então, nosso Q foi 31, né? Só que nossa área cinza começa no 36. Está aqui, ó, no 36. Né? Então, ele não caiu na área cinza. Como não caiu na área cinza, não rejeita H0. Porque para rejeitar, precisa cair. Estou falando da área cinza, né? Mas essa área aqui, ó, maior de 36. Né? Estou tentando fazer, no fundo, estou tentando fazer isso aqui, né? Estou vendo se cai aqui, se cai na área cinza ou na área branca. No caso, ele caiu na área branca, então eu não rejeito H0. Ah, entendi, entendi. Então, que significaria isso, né? Que eu não tenho evidência, tá? Para falar que os dados não são aleatórios, né? Então, eu não posso falar que Professor, não são. Sim, manda esse código pra mim, por favor. O meu aqui, o esse aqui é BP Stat deu 4,35. o BP Stat 4. É, Eita, deixa eu mandar aqui, peraí, eu vou mandar tudo isso. A Aline já mandou isso aí, Aline, muito bem. Ah, não, ali, não sei, acho que foi a Aline que mandou. Vamos lá. E outro critério é pegar o p-valor, né? P-valor menor que 0,05? Não. Então, não rejeito H0. Tá? E isso aqui é confuso, tá? E eu sei que nessas alturas da aula vocês já estão cansados de aprender coisa nova. Tá? Mas falta pouco, tá? E aguente firme mais um pouquinho aí. Então, fiz um teste aí, Box Pierce. Mas tem outro teste, né? Que é o teste de Lunchbox, né? Que também testa a mesma coisa, tá? Desculpa aí, que também testa a mesma coisa, né? Então, o que muda na minha função? Em lugar de pedir que calcule o teste de Box-Pierce, né? Aqui falei Box-Pierce, aqui eu peço que calcule o teste de Lunchbox. Tá? Eu vou te deletar isso aqui tudo. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai fazer de novo o gráfico. O ponto de corte aqui vai ser 36 de novo. Só que segundo a estatística de Lunchbox, deu 38,2, ou seja, caiu aqui, mais ou menos, né? Aqui deu 38,2. Ou seja, rejeitamos.
né? E o p-valor, né? Logicamente que vai levar à mesma conclusão, né? Ele é menor do que 0,05, né? Cara, aqui é menor do que 0,05. Opa, 5. Então, rejeitamos H0. Nessas alturas do partido, você está falando assim, louco, um teste. Por um teste, aqui, eu não rejeito. Com outro teste, eu rejeito, né? Aqui, isso não vale, porque só vale para aquilo que eu estou fazendo, né? Deixa eu deletar aqui. Né? Qual o teste escolher? Né? Então, vamos ver qual o teste escolher, tá? Os dois testes são utilizados, tá? Embora, o que aconteceu? Geralmente, quando temos testes de hipóteses, né? Cada teste de hipóteses tem um conjunto de suposições, né? Que se essas suposições não são verificadas, então elas não acontecem, o poder do teste, a performance do teste, o desempenho do teste acaba não sendo tão bom assim, tá? Então, na verdade, esse teste de Lunchbox, né, a gente pode falar que ele é uma melhora, tá? Uma modificação desse teste de Box-Pierce, tá? Então, geralmente, esse teste de Lunchbox, ele é preferido, tá? Então, por exemplo, se você tem duas conclusões diferentes, né, no caso, você confia mais nesse Lunchbox daquele Box-Pierce, tá? Professor, se eu confio mais no Lunchbox, por que você passou o Box-Pierce? Porque ele também é utilizado, tá? Com software, fala mais do Box-Pierce, tá? Então é bom você também saber o que é esse teste, né? Professor, te interrompi de novo. Sim, claro. Ali você analisou nesse long box aí o LBP velho, né? Isso, ele vê E piva, aí, isso. se ele é menor do que o alfa, o que que significa? Menor do que alfa, então rejeitamos, né? Rejeitamos H0. E o H0 nesse caso é a mesma coisa, né? Que não Isso, são ruídos brancos. Então, no caso, a isso, gente rejeita, o teste não tá bom. Entendi. exatamente. Tá? Beleza. E se ainda ficou na dúvida quem que é o I9, lembrando que I9 é esse cara aqui, que eu tinha falado. Né? E aqui está dando NA só por causa do modelo que eu utilizei, tá? Mas não precisa se preocupar, que mais para baixo tem observações. Então vamos lá. Quando a gente utilizou essa função aqui, né? Futures.i9, lookbox, leg, deu F0. Né? A gente precisou definir quem, né? O leg, né? O lag que era o K, que é o mais fácil, né? Por padrão é 10, ou quando eu tenho um período estacional, é duas vezes o período estacional, né? No caso de 24. O mais difícil aqui é calcular o DOF, né? Logicamente que como a gente sabia que esse modelo naivo estacional, ele simplesmente repete, né, as últimas observações, ou seja, não estima parâmetro nenhum, a gente sabia que é zero. Mas à medida que a gente for estudando mais e mais modelos, vai ser difícil ter na cabeça quantos parâmetros foram estimados no modelo. Né? Então existe uma função, não é, que nos ajuda a saber quantos parâmetros foram estimados no modelo. Tá? E essa daí é a função tidy. Tá? Com a função tidy, ele vai te falar quantos parâmetros tem o modelo. Tá? Então, por exemplo, aqui temos dois modelos, né? O naive estacional, né? Que ele repete os últimos, e o drift, né? Que pegava o último, fazia um cálculo aí, né? Estimava uma variação, né? Média ao longo dos anos, teria que estimar alguma coisa, né? Para calcular. Então, eu quero entender um pouquinho quais são os valores, quantos parâmetros são estimados. Então, no modelo 2, que é o FIT2, né, do TIDE, FIT2, né, e aqui eu vou contar quantas colunas tem, quantas linhas tem. Tem uma linha aqui, né, quer dizer, foi um parâmetro
estimado nesse modelo. No modelo 1, que é o naive estacional, não apareceu nada, né? Aqui você vai dar algumas informações. Mas não apareceu nada de modelo, termo, nada disso. Quer dizer que nenhum parâmetro foi estimado. Tá? Se eu quisesse fazer o teste para o modelo 2, né? Por exemplo, o teste de Box-Pierce ou Lunchbox, qualquer um dos testes, né? Como eu já sei que esse tag de fit 2 deu 1, né? Eu coloco DOF igual a 1, né? Vira o primeiro valor, né? Aqui deu 0, acho que outro deu 0 também. Tá? Então, com esse daqui é menor, eu rejeito H0. Vocês veem que não a gente não precisa mais ficar lembrando quantos parâmetros em cada modelo, né? Porque a função tag vai salvar nossa vida e vai nos ajudar a contar isso aí. Tá? E bom, né? Se você quiser fazer um gráfico do modelo 2, né? Você já sabe como fazer. Aqui. Então, moral de história desse slide, que a função tag vai nos ajudar a saber quanto que é esse DOF que a gente precisa colocar aí no coisa. Tá? Caso contrário, a gente teria que analisar mais um pouquinho e saber quantos parâmetros foram estimados. Tá? Então, vamos lá. Resumo de diagnóstico de modelo. Tá? Quando trabalhamos com séries temporais, né, a gente precisa verificar se nosso modelo é minimamente aceitável. Por quê? Porque ninguém, em sua consciência, vai fazer uma previsão com um modelo ruim. Né? Eu acredito que ninguém de nós faz uma previsão com cara e coroa. Né? Não sei se algum de vocês gosta do mercado financeiro, mas ninguém vai chegar hoje e falar assim: será que eu compro mais minhas ações da Vale ou vendo? Não sei, vou jogar uma moeda. Cara, vou vender. Ninguém faz isso, ninguém é louco. Né? A gente analisa minimamente alguma coisa. Né? Então, a mesma coisa a gente faz com um modelo. Né? A gente vai ter um modelo, vai fazer uma previsão para alguma coisa. Né? Essa previsão vai nos ajudar a tomar decisões. Né? Então, ninguém faz isso, né, com um modelo ruim. Né? Ninguém quer fazer isso com um modelo ruim. Né? Então, a gente quer verificar se o modelo é minimamente aceitável. Tá? Minimamente aceitável significa o quê? Que nossos resíduos, né, devem ser não correlacionados e ter média 0. Para verificar isso, podemos fazer isso graficamente, né, que seria o modelo ajustado, né, pipe, e então esse GGTS resíduos, né, que vai nos dar esse grafiquinho, que vai ter o gráfico, a sequência temporal, o histograma e o correlograma, né. A gente vai ver esse gráfico e falar, olha, tá bom ou não tá bom, tá? Só que, por exemplo, olhar para esse correlograma, né, para ver se está dentro ou fora das bandas, né, é bom dar uma ideia, né? Mas existem formas mais formais de verificar, né, caminhos mais formais, né? E uma forma formal, um caminho formal é através de testes de hipóteses, que pode ser teste de Box-Pierce ou teste de Lunchbox, né, que a gente faz isso aí. Tá? Se, por algum acaso, a média dos resíduos for diferente de 0, vamos chutar um valor M, tá? As previsões elas vão ser biasadas, né? Ou elas vão acabar subestimando, superestimando, alguma coisa dessa, né? Esse é um problema, mas não é um problema tão grave assim, porque tem como corrigir, né? Se você já sabe, por exemplo, que dentro da tua amostra todo mundo sempre erra em M para baixo, para cima, né? Quando fazer uma previsão, é simplesmente você tirar o M, né? Que tudo volta a ser biasado para o zero. Né? É uma opção. Né? Simplista, mas é uma opção. Tá? Agora, solucionar o problema de resíduos autocorrelacionados, aí é um pouco mais difícil. Né? E não tem como fazer um tão simples assim para consertar o problema. Tá? Então, a gente vai ter que ver o nosso modelo, e dependendo, né, se nosso modelo passa ou não pelo diagnóstico, se passar, beleza, se não passar, né, se aquilo que falhou foi a média, né, a previsão é só deslocar pela média, né, e está resolvido, mas se não passar por causa da autocorrelação, a gente vai ter que ir e tentar fazer outros modelos. Tá? Então, com isso, a gente
viu o diagnóstico do modelo, né? Lembrando, diagnóstico do modelo significa se nosso modelo capturou a dinâmica dos nossos dados. Tá? Se ele entendeu como funciona esse fenômeno. Só que, quando a gente faz previsão, lógico que ter um modelo que entenda como funcionam os dados é bom, né? Mas no final das contas, você quer o quê? Né? Você quer um modelo que te fale hoje, por exemplo, que amanhã você vai vender 10 milhões em produtos, né? E você quer comparar quanto você vendeu amanhã, né, com aquilo que você deu a previsão do que você vendeu. Né? Vamos supor que Eduardo faz um modelo, né? E ele fala para Beatriz, é o seguinte, amanhã, vamos supor que a Beatriz tem uma padaria, né? Fala assim, olha, amanhã a previsão de vendas é de manhã vendermos 250 pães. Tá? O que vai fazer a Beatriz, né? A Beatriz vai chamar o padeiro e falar, olha, para amanhã vai mais ou menos uns 250 pães. Aí chega a Mariana e fala, Beatriz, não, eu fiz outro modelo, tá? E a previsão é amanhã vender apenas 100 pães. Tá? Então, tem uma divergência. Um modelo fala 250, e outro modelo fala 100 pães. Né? Se a Beatriz fizer 250, por exemplo, e vender 100, né, ele vai ficar com 150 pães frios que ninguém vai querer comprar. Se a Beatriz fizer 100 pães e, na verdade, as pessoas tivessem comprado 250, né, a Beatriz teria perdido a chance de vender 150 pães. Né? Então, as duas têm uma consequência, como eu já expliquei. Né? Então, o que a gente vai avaliar? Vamos supor, né, que a Beatriz, né, ela contratou a Mariana e o Eduardo para fazer modelos, né? Só que ela, antes de confiar 100% nos modelos, ela vai avaliar, né? Ela todo dia vai anotar, né? Eduardo falou 250, Mariana falou 100. E vamos supor que amanhã a Beatriz vende 200 pães. Tá? 200 ficou mais perto do que, ou 250 do que dos 100. Né? Então, aparentemente, aí o modelo do Eduardo está falando melhor. Né? Mas foi só um dia. Né? Será que no sábado, por exemplo, a previsão do modelo que der no sábado, tanto o modelo do Eduardo quanto da Mariana, será que vai chegar mais perto da realidade ou não? Então a gente vai fazer isso, né? Vai tentar avaliar isso com dados fora da amostra. Tá? Então, o diagnóstico do modelo nos diz se o modelo capturou as informações contidas nos dados, mas ele não diz nada das previsões. Ele só não fala se entender os dados, né? Beleza. Mas pode ter vários modelos que entendem os dados, né? Se tem vários, como você escolhe? Você quer aquele que te leia melhores previsões. Logicamente, fazer uma previsão do futuro, para avaliar a previsão do futuro, né? Você quer o quê? O futuro. Mas se você tem o futuro, você para que faz uma previsão se já tem o futuro? Não precisa fazer a previsão, certo? Então, fica naquela... Putz, como que avalia uma previsão? Né? Se para avaliar, precisaria da previsão. E se eu tenho a previsão, eu não preciso construir um modelo de previsão. Né? Fica naquela lógica sem sentido. Né? Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente faz isso. Né? A gente pega os dados todos e divide em dois grupos. Né? E vamos simular, né? Vamos deixar um grupo de observações sem observar e vamos simular, vamos pensar que isso daí é o futuro. Então, a gente vai estimar o seu modelo com um grupo de observações e vai avaliar o seu modelo com outro grupo de observação. Tá? Então, isso mesmo. Esse conjunto, essa divisão de conjuntos, né, dependendo da área de dados que você estuda, né, vocês vão encontrar como dados de treinamento, tá? E, por exemplo, esse pessoal que gosta de machine learning chama muito de dados de treinamento. Pessoal que é mais de economia, finanças, essas coisas, né, que trabalha mais com modelos de previsão, chama eles de dados dentro da amostra, ou em inglês in sample, né, dentro da amostra. Né?
aquele outro conjunto de dados, né, que a gente está separando em dois, né? E o pessoal de machine learning chama mais de dados de teste, que são para testar, né? É o pessoal que trabalha mais com modelo de previsão mesmo, né? Chama de dados fora da amostra ou out of sample, né? Fora da amostra. Tá? Então, basicamente, imagine que esses pontos todos são nossos dados inteiros, tá? Nossos 100 dados, vamos supor, tá? A gente vai dividir, por exemplo, 80, que é uma dos azuis, que vai ser para dados de treinamento, né? Os dados dentro da amostra, e 20 dados, né? Que vão ser os dados de teste, os dados fora da amostra. Então, o que a gente vai fazer, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai pegar esses dados aqui, vai estimar o modelo, vamos supor que esses aqui é o YT, vai fazer a previsão por YT mais 1, por exemplo. Né? Vai ser T mais 1, YT mais 2, 3, 4, 5, até o último que é YT mais 6. Né? A gente vai dar a previsão para esses caras, né? Que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, assim, né? Até o dia 6, por exemplo. E depois, né? Dá a previsão, né? Chapeuzinho, e compara essa previsão com os valores que de fato aconteceram, né? Porque a gente tem esses dados. A gente dividiu os dados, então a gente tem o suposto futuro, né? Só que nosso modelo, quando ele foi estimado, ele não pegou nada do futuro. Pegou só esses dados, né? Dados de treinamento. Né? Então, essa é uma forma que a gente utiliza, né, para simular. Né? A gente, no fundo, está simulando o quê? Que temos unicamente nossos dados em azul aqui, e que com os dados em azul vamos fazer previsão até 6 passos para frente, né? E esses dados em vermelho, eles vão chegar no futuro, e vamos ver como nosso modelo funcionou. Só que a gente faz isso, né? Pegando todos os dados e dividindo em dois conjuntos. Tá? Então, esses dados de treinamento, né, os dados in sample, são usados para ajustar ou treinar o modelo, tá? Ou seja, para estimar os parâmetros. No fundo, a gente estima os parâmetros com esses caras. Né? Vocês vão ver, muito está na moda, né? Falar de machine learning, ciência de dados, vou treinar o modelo. Assim, tá, você vai treinar o modelo, mas no fundo, o que significa isso? Calcular o beta-chapéu, tá? Se fosse uma maneira de regressão linear, né? Logicamente que tem modelos mais complexos. Mas treinar o modelo é o análogo a calcular o beta-chapéu. Tá? Esse modelo, né, ele é construído unicamente, tá? Unicamente com dados de treinamento. Ele é utilizado para fazer as previsões. Lembra do gráfico anterior? Né? Você pega os dados azuis, treina o modelo para fazer previsão para os dados em vermelho. Tá? Os dados de teste ou dados fora da amostra, né, ou sample, né, eles simulam novos dados. Eles nunca, mas nunca são utilizados para estimar o modelo. Tá? Apenas para avaliar o desempenho do modelo. Você vai ter vários modelos que vai ajustar com os dados de treinamento. Depois vai comparar no final a previsão com esses dados de teste. Esses dados de teste são simplesmente para fazer esse teste mesmo. Por isso se chama de teste. Para fazer o teste. Se funciona ou não funciona. Né? Para verificar, para validar se o modelo está bom. Né? Para fazer previsão. Né? Então, beleza. Não existe uma regra, tá? E quanto vai para teste. Né? Mas geralmente as pessoas pegam 20%, 30% para dados de teste. Tá? Geralmente. Lembrando, tá? Que como é uma série temporal, né, a gente não pode pegar aleatoriamente 25%. Uma série temporal, né? A gente tem que respeitar a sequência. Então, deixa os últimos 20%, os últimos 30% para teste e o restante que acontecer primeiro para treinamento. Tá? Então, um pouquinho mais formalmente, né? Explicando formalmente, né? Temos nosso conjunto de dados contém observações, o conjunto todo. Colocamos R para treinamento, P para teste. Logicamente que a soma tem que dar T. Né? E com os dados de treinamento, né, vamos calcular as previsões para os dados de teste.
Como a última observação do treinamento é no ponto R, né? A gente não tem mais observação do que isso. Então, só temos a previsão para R mais um com informação disponível do ponto R. Fazemos a previsão para o ponto R mais 2 com informação disponível do ponto R. Até o último ponto, que vai ser a previsão do ponto R mais P com informação disponível até o ponto R. Né? E comparamos essas previsões, né, com os modelos observados que a gente já tem, né, porque a gente dividiu os dados. Simplesmente guardou eles até o final, né, para ver o que acontece. Então, beleza. Como a gente faz isso, né, na prática? Né? Eu vou dividir meu conjunto de dados, né, e vou colocar 70% para treinamento, então 30% para teste. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é contar quantos dados eu tenho. Né? Eu não sei, tenho que contar. Então, eu vou contar o número de quê? De linhas, né? Porque as linhas me falam quantas observações que eu tenho. E vou chamar esse cara de N. Tá? Só que ele é 70%, né? Eu multiplico N por 0,7, vou ter 70% dos dados. Mas, como esse número pode eventualmente não dar o número inteiro, né? Eu não posso ter 101,3 observações. Né? Eu vou arredondar esse número. Né? Então, eu arredondo aqui. Então, vamos supor, vai me dar 70 observações, né? Então, esse N, eu vou chamar de N-train, pode ser qualquer nome também. Eu coloco de train, porque é treinamento, né? Train, treinamento. Tá? Então, eu separo meus dados de treinamento, né? Que vai de 1 até N-train, para pegar os primeiros dados, né? E dados de teste, né? Que são conjunto de dados que eu estou tirando, né? Por isso, como estou tirando, vai aquele menos, né? Tirando as observações do número 1 até a última que pega meus dados de treinamento. Né? Então, separei treinamento e teste. Vou copiar aqui os dados. Você vê que N de 79, está aqui, 79N, número inteiro. N-train deu 55. Né? Então, eu vou separar aqui. Tá? Lembrando que, lembre-se que essa nomenclatura aqui, né? Esse é meu conjunto de dados. Eu vou copiar aqui, né? Ele tem linhas e colunas, né? Então, os primeiros aqui, linha. Como eu não coloquei nada aqui, estou falando que vai todas as colunas, né? Estou tirando essas linhas e vai ficar todas as colunas. Tá? Então, essa daí é uma forma, tá? É válida, é válida. Tá? Mas tem formas melhores de fazer isso, tá? Na verdade, agora que você, na verdade, assim, com isso eu acho que foi mais fácil de entender a ideia, né? Mas existe uma versão mais complexa, tá? E na verdade mais utilizada para avaliar o desempenho de modelos, tá? Que é através de uma técnica que chama Time Series Cross Validation, tá? Ou seja, validação cruzada para séries temporais. Tá? E validação cruzada é uma palavra muito utilizada no linguajar de machine learning, tá? Mas para tentar padronizar todo esse universo de dados, né? Também está chamando de Time Series Cross Validation agora, esse tipo de validação. Tá? Eu não vou fazer exemplo aqui, porque esse método não é usado, mas é bom vocês saberem, né? Faz sentido na nossa cabeça. Mas tem métodos melhores para avaliar nosso modelo. Tá? E eu vou explicar o que é validação cruzada para séries temporais. No anterior, a gente tinha um único conjunto de dados de teste, né? E fazíamos a previsão até completar, desculpe, de treinamento, né? E completar todo mundo de teste. Né? Mas tínhamos um único conjunto de treinamento e outro de teste. Agora, não temos mais um único conjunto de teste, vamos ter vários. Então, vamos avaliar o nosso modelo através de vários modelos, através de vários dados de teste, vamos falar assim. Tá? E ele vai ser calculado o quê? Como a média do desempenho em cada um desses dados de teste, que faz sentido, né? Alguém poderia falar, mas funciona bem nesse conjunto de dados de teste, por sorte. Né? Então, para evitar que alguém fale isso, né, vamos pegar vários dados de teste, vamos pegar a média desses caras. Né? Então, para tentar avaliar em diferentes situações, vamos falar assim.
Só para explicar isso, imagina esse aqui, né? Ele é o seu conjunto de dados, né? Quero uma cor bonita aqui. Vamos supor que primeiro eu vou pegar esses caras aqui. Todos esses caras aqui são de treinamento. Vamos falar que eu quero fazer sempre previsão um passo à frente só. Tá? Então, com esses dados, eu vou lá e faço previsão para esse cara. Tá? Então, vou fazer a previsão, né? Eu vou comparar a previsão com esse cara. Beleza. Acabou aí. Depois eu vou pegar todos os dados até aqui. E com todos esses dados, eu faço previsão para esse cara. Beleza. Comparo, acabou. Depois eu pego todo mundo até aqui e faço previsão para esse cara aqui. Comparo, vejo como foi e acabou. Né? E assim, vamos acertar mais um, e pego aqui, né? Ajusto o modelo e faço previsão para esse cara aqui. Tá? Vocês veem que aqui vamos supor que temos R observações, né? Aqui tem R mais 1, R mais 2. Ele foi crescendo, né? Essa janelinha aí foi se expandindo, né? E sempre eu vou comparar no final, né? Vou ter um modelo para comparar esse cara, esse cara, esse cara, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E assim até o último. Se tivesse mais até o último cara, né? Então depois você vai calcular uma média, né? E ver que tão bom o meu modelo foi, né? Você vai escolher naquele que em média falhou menos, né? Ao quadrado, normalmente uma meia quadrada, o valor absoluto, né? Porque faz muito mais sentido. Você está avaliando um único cara, mas vários caras ao longo do tempo, né? Para ver se esse modelo é bom para você previsão um passo à frente, por exemplo. Mas você poderia fazer um modelo para que calcule 2 passos à frente, por exemplo. Ou 3 passos à frente. Então, sempre você calcula 3. Mas a janelinha sempre continua avançando de 1 em 1. Sempre vai fazer isso. E aí você vai ter que calcular uma média para um passo à frente, uma média para 2 passos à frente e uma média para 3 passos à frente. Aí você vai ter uma ideia, né, de como funciona o modelinho. Tá? Então, basicamente, o que eu falei é isso aqui. Né? Essa é uma imagem que eu peguei do livro. Tá? E essa técnica aqui que ele vai expandindo, ele é chamada de... Vou escrever aqui, deixa eu ver. Expanding Windows, tá? Opa, Windows, né? Janela expandida, né? Então você vai expandindo sua janela, tá? E vai ser isso, tá? É uma técnica bastante utilizada, tá? Não é a única, na verdade, você consegue pensar da mesma forma, tá? Eu posso voltar aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei no futuro. É isso. Acho que é isso. Aí você consegue fazer depois, se der tempo, eu volto para o final, né? Então a gente compara esse nosso modelo, né? Vai pegar um conjunto, vai fazer previsão, né? Vai rodar esse modelo várias vezes, né? E vai ver que tão bom o seu modelo é, né? Vocês veem que aí já começa a ter um custo computacional, né? O negócio começa a ficar mais caro, né? Sempre um LM, né? Você vai rodar vários modelos, né? Que vai demorar um pouco mais, né? Dependendo da complexidade do modelo, isso pode levar segundos, né? Horas, né? Como é o meu caso, que eu tenho um modelo rodando há dias, tá? No meu computador. Tá? Então, você vê que todo um mar de possibilidades, né? Então, eu posso pegar sempre um REIPI, né? É simplesmente para falar que é a janela, não, a primeira janela expandida, a segunda, né? Mas a ideia é basicamente a mesma, tá?
Em cada um dos casos, né, a gente vai comparar sempre ou a média, né, do erro quadrado, né, ou do módulo. Né? Para quê? Para evitar que positivo com negativo se cancela, né? Você leva ao quadrado, todo mundo é positivo, ou calcula o valor absoluto, todo mundo é positivo, né? Então você vê quanto que o modelo falhou, né? Positivo, porque senão vai cancelar e você vai ter uma ideia errada disso. Tá? Existe uma função no R que é pronta para fazer isso, tá? Ainda bem, né? Porque senão seria muito chato, que é essa funçãozinha aqui. Tá? Que ela vai nos ajudar aqui a criar vários conjuntos de treinamento, né? Tá? E essa função precisa de um argumento, que é ponto .init, né? Que define quantas observações utilizaremos no primeiro conjunto de treinamento, né? Porque precisamos dar o chute inicial, né? E step, que é para definir de quanto em quanto vai aumentar o tamanho da amostra. Né? De 1 em 1, de 2 em 2. Né? Então a gente vai mexer nisso aí. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse conjunto de dados da temperatura, né? E eu vou utilizar essa função aqui e eu vou falar, olha, pega dados de 3 em 3, né? E que aumente 1. Né? Peraí, desculpem. Que o primeiro conjunto de dados tenha 3 observações e depois que ele vai aumentando de 1 em 1. Ele vai fazer isso, né? Por exemplo, aqui, ele vai definir, olha, pegou 3, né? Porque ele começou com 3 na primeiro grupo de treinamento. Né? Depois, para o segundo grupo de treinamento, não vai ter 3 observações, porque aumentou 1, né? De 1 em 1, 4. Então vai ter 1, 2, 3, 4. Né? Depois, não vai ter 4, vai ter 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então tem o primeiro conjunto de treinamento, o segundo conjunto de treinamento, o terceiro, o quarto. Assim ele vai organizando tudo bonitinho, né? Para a gente não ter problema. Né? E ele vai fazer todas as contas, a gente não vai se preocupar com mais nada disso. Tá? O que para a gente é ótimo. Né? Então ele já organiza os dados no formato que ele sabe que tem que estar organizado e tudo mais. Tá? Então vamos lá. Eu sei que está ficando difícil, tá? Mas vamos tentar avançar aí. Tá? Eu prometo ser bonzinho. Deixarmos trabalhos. Bom, temos nosso modelo de treinamento. Vamos ajustar o modelo com apenas 3 observações, tá? Isso daí não parece ser muito sensato. Então, era só por exemplo. Então, eu vou pegar que comece com 50, né? E que ele vai avançando de 1 em 1. Então, ele vai separar meus dados, né? Meu primeiro conjunto de treinamento vai ter 50, depois vai ter 51, depois vai ter 52, assim até o último, né? Que vai ter 78, né? Para conseguir avaliar o último cara. Então, vejam aqui que eu já separei, né? Já separei os vários conjuntos de treinamento. Eu mudei de nome aqui, chamei de TR de treinamento. Então, eu pego esse novo conjunto de dados que o R já vai entender que são vários dados de treinamento. Né? Eu vou ajustar o modelo que eu quero, no caso com drift. Eu vou fazer a previsão um passo à frente. E eu vou pedir para ele calcular a acurácia do modelo. Tá? Ele vai calcular basicamente algumas medidas aqui, que ele dá várias. Né? A gente vai focar por enquanto nesse RMSE e MAE. Tá? Tem outras, tá? Mas quem quiser mais para frente pode aprender, né? Mas é importante entender que esses critérios, né? São alguma forma de ver se o modelo é bom ou não, né? Então, esse modelo aí, né, em média, deu 2,49, né? Esse erro quadrático médio, a raiz quadrada. E essa média do erro absoluto deu 0,98. Né? Se quisermos olhar para 3, eu vou trocar aqui H igual a 1 por H igual a 3. Né?
Só que aí é preciso falar para ele que ele vai agrupar as observações, né? Tá? Aqui o código começa a ficar mais difícil, né? Agrupa as observações por ID, né? Que ele vai organizar tudo certinho, né? E para cada ID ele vai calcular 3 passos à frente, né? O primeiro tem 50, o segundo 51, 3 passos à frente, o terceiro 52, 3 passos à frente, assim até o último. Pode perguntar aí. Professor, eu rodei esse código aí do H1, aí ele aparece uma mensagem falando que o dataset está incompleto. É normal, é isso mesmo? Uhum. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos lá. Ele vai levar mensagem, provavelmente, tá vendo? Faltando uma observação, né? Porque ele vai querer calcular para a última e não vai ter mais, né? Então, Ah, tá tá, aqui. mas é normal isso mesmo, o código tá Sim, certo. sim, sim. Ah, tá, valeu. Então, vamos lá. E a mesma coisa para 3, tá? Então, no anterior, né, como era era lógico que ele entendia, né? Que só faz uma previsão, né? Tá comparando todos os uns, né? Mas quando você faz mais de um passo à frente, ele vai pegar 50, vai ser 3 passos à frente. Para o próximo treinamento, vai pegar 51 observações, 3 passos à frente. Para o próximo treinamento, 52, 3 passos à frente. Então, por isso que temos que agrupar isso daí por ID. Para ele, na hora de calcular as médias, vai calcular as médias de todos os 1 passo à frente, de todos os 2 passos à frente, de todos os 3 passos à frente, e assim vai. E isso aqui é uma forma bonita que eu encontrei simplesmente de explicar isso aqui, né? Como colocar isso. Pensando que 1 passo à frente, 2 passos à frente, 3 passos à frente. Aqui ele está me dando como que o modelo performou 1 passo à frente, 2, né, 3. Né? E eu posso ter mais modelos, por exemplo, né? E aí a gente começa a pensar mais. Né? E antes de acabar a aula, tá? Tenho aqui um exercício, tá? Mas eu vou explicar só mais uma coisinha, tá? Eu vou voltar aqui, vou deletar isso aqui, porque a gente fez, tem uma forma de validação cruzada que foi com janela expandindo. Né? Peguei da primeira até 50, depois da primeira até 51. Mas não é a única. Né? Na verdade, quando você quer comparar métodos diferentes, né? Pode ser que tenha um método que funcione melhor com determinado tamanho da amostra. Né? Tipo assim, tem métodos que funcionam melhor com mais número de observações. Né? Então, para você tentar controlar esse problema, né? E não misturar os efeitos na hora de comparação, você faz uma comparação um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui, ó. Pega todos esses caras, tá? E vamos supor, faz para esse cara aqui. Para esses 3. Tá? Depois, você não vai pegar, não vai expandir a janela. Você vai mover a janela. Eu vou mover um cara. Eu mato o primeiro, vou até aqui. Tá? E faço a previsão aqui, ó. Uma, 2, 3. Você vira que eu matei o primeiro cara, né? Não tá mais nos meus dados. Aqui, eu matei os 2 primeiros caras, né? De novo, né? Aqui vou pegar 1, 2. No caso de que eu queira até 3 previsões, se eu quero um, só um, né? Mais um. Eu vou matar esse terceiro cara aí. Vou pegar esse e esse. Assim como uma outra estratégia chamava Expanding Windows, né? Expandir a janela, esse daqui chama Rolling Windows, né? Fica rolando, fica mexendo a janela, né? E pelo menos para quem gosta de fazer pesquisa, esse daí é uma estratégia muito mais utilizada, tá? E quando você quer comparar alguns métodos, tá? Que aí você tira o efeito de que algum método seja melhor do que o outro
ou tem mais observações. Aqui todo mundo sempre vai ter mais observações, então aí você poderia saber, olha, esse método é bom quando tem várias observações, né? Dependendo do tamanho da janela, vamos supor que seja 100, né? Quando o número de observações é grande, quando é pequeno, né? E tudo mais. Né? Mas a ideia é basicamente a mesma, né? Você sempre vai comparar o que está fora da amostra, né? Só que muda um pouquinho como você fazer isso, tá? Eu nem encontrei nesse pacote como fazer isso automaticamente, tá? Mas é só fazer um for, né? E a gente vê isso. Então, qual que é o exercício que tem que entregar para a próxima aula? Né? Lembrando que a próxima aula é terça-feira, tá? A gente vai pegar esse conjunto de dados, vai importar os dados que já aprendeu, né? Você pode ver o slide 5. Você vai pegar a variável A no mês, né? Que ainda não está numa estrutura temporal, vai passar para a série temporal, né? Que vocês já fizeram isso, vamos fazer de novo, tá? Que está no slide 5. Tá? Vocês vão utilizar essa função aqui para criar novos conjuntos de dados. A gente vai definir aqui 50 de novo, e que vai de 1 em 1. Vocês podem ver no slide 22. Tá? Vocês vão ajustar quem? O modelo EC-Naive, tá? E vai fazer a previsão 3 passos à frente, tá? Logicamente que para cada conjunto de treinamento, né? E finalmente a gente vai avaliar o desempenho do modelo, né? Com a função accuracy, né? Que também você vai ver o slide 22, tá? Né, como aqui na aula a gente já fez para o modelo com drift, né? Se não me engano é drift, isso com drift, né? Tá aqui. Você vai observar, né, para o RMC e para o MAE, né, que são os que já vimos, né, e vai ver qual dos dois modelos, né, tem o melhor desempenho fora da amostra. Que no final é isso que a gente quer saber, né? Qual dos dois funciona melhor fora da amostra, tá? E aí vocês me entregam na próxima aula, nem precisa carregar sempre os códigos pelo Google Class, e quem fizer correto ganha um ponto, né? E quem não fizer correto, dependendo quão incorreto fez, pode ser que não ganhe nada, que ganhe meio ponto, alguma coisinha assim, né? E vai acumulando aí tudo isso para P2. Tá? Deixa eu parar aqui.